Você sabia que o Palmeiras é o único clube brasileiro no ranking dos 10 que mais faturaram com vendas de atletas revelados na base nos últimos 5 anos? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz toda essa informação e fala também sobre o empurra-empurra entre jogadores de Corinthians e Palmeiras após o clássico em São Paulo. Já o Flamengo, depois de vencer o Fluminense, decidiu zombar o tricolor carioca e atacar o Palmeiras. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos, só não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal e ativarem as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que os clássicos entre Corinthians e Palmeiras em São Paulo e Flamengo e Fluminense no Rio tiveram a mesma renda bruta. 3 milhões e meio de reais para cada partida, foram 46 mil pagantes na Neoquímica Arena, 44 mil pagantes no Maracanã. Já Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, foi alvo de ofensas racistas no estádio alvinegro. O Corinthians prometeu ajudar nas investigações para punir o culpado ou os culpados. E o Flamengo decidiu cutucar o Fluminense e atacar o Palmeiras. Tudo isso num domingo de vitória contra o Flu por 2-1. Esse jogo começa com polêmica na sexta-feira, quando a partida é retardada, é adiada em um dia. O Fla-Flu aconteceria no sábado, o Flamengo pediu que o jogo fosse adiado por conta da dificuldade na volta de Cusco, no Peru. O Fluminense aceitou, e nesse domingo, com 2 gols de Pedro, ele ainda chutou uma bola na trave, marcou um gol em impedimento, o Flamengo venceu o Fluminense. Vitória marcada por um primeiro tempo espetacular do Flamengo, no segundo tempo em que o Flu vai criando oportunidades, chega a diminuir com o Savarino, mas não consegue marcar o gol do empate. Depois da partida, o Flamengo zombou do Fluminense nas redes sociais, tornando a situação para os dirigentes do Flu ainda pior, porque o Fluminense foi permissivo ao aceitar que o jogo fosse adiado em um dia para ajudar o Flamengo, e como contrapartida, como amostra grátis, ele ainda é zoado pelo rival depois do jogo. Mas sobrou também pro Palmeiras. José Boto, o executivo de futebol do Flamengo, criticou de forma aberta o grande rival do Flamengo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Abre aspas para José Boto: há clubes que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais. Fiquei bastante admirado de falarem de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil de Cusco ao Rio de Janeiro, assim como foi para o Fluminense. É o Boto criticando o Palmeiras, que não gostou de o fato de o jogo ter sido adiado, o Fla-Flu, que aconteceria no sábado, passando para domingo. Pois bem, só para completar, com a vitória, o Flamengo foi a 20 pontos, os mesmos 20 pontos de Fluminense, de Bahia e também do São Paulo. A grande situação é que o Flamengo hoje, 6 pontos atrás do Palmeiras, tem um jogo a menos do que o rival, podendo diminuir essa distância para 3. Só para completar, registrar números impressionantes do Pedro, com os 2 gols marcados no Clássico. Ele se tornou o maior artilheiro do Brasileirão na era dos pontos corridos, 72 gols feitos. O 4º maior artilheiro do Maracanã, 114 gols. E o 6º maior artilheiro da história do Flamengo. Esquecendo de um detalhe curioso. O Fluminense, seu ex-clube, é a maior vítima de Pedro com a camisa do Fla. Bora falar sobre o empurra-empurra que marcou o clássico em 0-0 de Corinthians e Palmeiras. Clássico de muitas confusões dentro e fora de campo. Começar pelas confusões em campo. André, ainda no primeiro tempo, foi expulso, deixando o Corinthians com um jogador a menos. Ele sofreu um tranco com o Andréas Pereira, levou a mão à parte genital e balançou para o Andréas Pereira. O árbitro foi avisado pelo árbitro de vídeo e expulsou o André. Situação bem parecida à do Alan, expulso 2 rodadas atrás. Não bastasse isso, e o Corinthians ainda teve mais um jogador expulso no segundo tempo. O Mateuzinho acertou um soco na cara do Flaco Lopes e recebeu cartão vermelho. Mesmo com 2 jogadores a menos, o Corinthians ainda teve, para mim, a grande oportunidade do jogo. O Yuri Alberto roubou a bola do Felipe Anderson, carregou por muitos metros e chutou para a ótima defesa do Carlos Miguel. O goleiro do Corinthians, o Hugo Souza, também fez grande defesa, uma finalização do Gabriel Paulista. O Gabriel ia marcando gol contra depois de cruzamento do Alan. No fim das contas, o 0-0 acabou sendo ótimo para o Timão e ruim para o Palmeiras, que desperdiçou a chance de se manter com 100% de aproveitamento em clássico. 0 até então, 5 jogos contra os rivais de São Paulo e 5 vitórias. Timão, que ainda não venceu nenhum clássico na atual temporada. Palmeiras segue líder, 6 pontos de vantagem para o vice-líder, embora com um jogo a mais do que Flamengo e Bahia. Já o Corinthians é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Queria registrar a confusão pós-partida. Depois que os atletas deixaram o gramado,
houve empurra-empurra entre jogadores e seguranças dos dois times. Uma série de vídeos estão circulando aí nas redes sociais. O Palmeiras chega a divulgar, através de nota, que registraria um boletim de ocorrência por conta da agressão de um funcionário do Corinthians em relação ao Luiz. Já o Corinthians, no momento seguinte, posta que Gabriel Paulista e Bidon também foram agredidos. Jogadores do Corinthians trataram essa confusão pós-partida como um empurra-empurra. Já o Palmeiras tratou o assunto com seriedade, afirmando que foi alvo de agressões. E o Palmeiras é o quarto time do mundo que mais arrecadou com vendas de atletas formados na base nos últimos 5 anos. Levantamento coloca o Verdão atrás apenas de 3 clubes ingleses. O Chelsea na primeira colocação, o Manchester City em segundo e o Aston Villa em terceiro. Quero registrar que nesse top 10, o único clube brasileiro é o Palmeiras. Há também um outro time da América do Sul, o River Plate, na 8ª colocação. Bora aos números dos 4 primeiros colocados. O Chelsea foi quem mais arrecadou com vendas de atletas formados na base, 366 milhões de euros. Seguido pelo Manchester City, 318 milhões de euros. O Aston Villa, para mim, grata surpresa, 293 milhões de euros. E é aí que surge o Palmeiras, no 4º lugar, bem perto do Aston Villa, 289 milhões de euros. Quero registrar que o Verdão vai vender muito em breve alguns outros atletas que devem, inclusive, permitir ao Palmeiras se aproximar do Chelsea, na primeira colocação. Citar o caso do Eduardo, jogador de só 16 anos de idade, super badalado no exterior. Ele é hoje pretendido, por exemplo, pelo Manchester City. E o Palmeiras nem aceita sentar para conversar por cifras inferiores a 40 milhões de euros fixos. Isso sem falar no Alan, que já teve oferta de 35 milhões de euros recusada. Eric Belé é outra possibilidade de venda nos próximos dias, semanas ou meses, por cifras bastante interessantes. O que você pensa sobre o trabalho da base do Palmeiras? Sobre João Paulo Sampaio e companhia? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião. E o Palmeiras não aceitou acordo com o Corinthians para tentar colocar um ponto final naquela confusão pós-partida nesse domingo na Neoquímica Arena. Você vai lembrar que o Luigi chegou a ser agredido. O Palmeiras emitiu uma nota oficial apontando, afirmando que levaria o caso ao GCRIM e depois à polícia. E foi assim. O Corinthians ainda tentou colocar panos quentes, abafando o caso. A pedido de Leila Pereira, o Palmeiras foi adiante e Luigi e seguranças do Palmeiras ficaram até a madrugada na Neoquímica Arena aguardando todos os posicionamentos da polícia. Foi feito exame de corpo e delito que apontou um ferimento no pescoço decorrente de um tapa. A suspeita é em relação ao preparador de goleiros do Corinthians, o Luiz Fernando. Como o Palmeiras não aceitou o fim das investigações, a tendência é que o caso vá parar no Ministério Público, podendo ter desdobramentos nos próximos dias. O que você pensa sobre essa decisão do Palmeiras? Você concorda, discorda? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Deixar seu like, tá? Notícias sobre o retorno de Vitor Roque e Paulinho. O Wagner, o planejamento no Palmeiras é para que o Paulinho esteja à disposição no jogo contra Juazeirense. Vou até dar a data direitinho, tá? É mais ou menos daqui a 13, 12 dias. Ó, desculpa, não é Juazeirense, não. É Jacuipense. O jogo tá marcado para o dia 23 de abril, tá? Então o Palmeiras pega o Sporting Cristal na quinta, pega o Atlético Paranaense no domingo, e aí na outra semana pega Jacuipense. O Paulinho está sendo preparado para estrear na temporada no dia 23 de abril. Existia o sonho, o objetivo, a vontade de fazer com que o Vitor Roque estivesse à disposição no Clássico. Como vocês perceberam, não aconteceu. E aí agora a gente tem que aguardar se o tornozelo vai melhorar de forma suficiente até dia 16, jogo contra o Sporting Cristal em casa ou contra o Atlético Paranaense fora. O Palmeiras faz 3 jogos em sequência dentro de casa, né? É isso. Deixa eu ver se faz mais um além desses que eu citei. Ó, Sporting Cristal, Atlético Paranaense, Jacuipense. Aí depois Red Bull e Cerro Porteño fora de casa, tá? Wilson Araújo, boa noite, Nicolau. Na sua opinião, Flamengo e Palmeiras devem brigar de novo pelo Campeonato Brasileiro? Wilson, só os dois. Não vejo mais ninguém com chances reais de título, tá? Você gostou do jogo Corinthians e Palmeiras? Cara, foi emocionante. Não foi um primor de técnica, de qualidade, mas foi emocionante, né? Boa noite, Nicola. Almada pode vir pro Palmeiras, obrigado. Não, Cleiton Macedo, não vem. Nem pro Palmeiras, nem pro Flamengo. A verdade
é que o Almada ele hoje tem mercados melhores do que do futebol brasileiro. É um jogador de primeira prateleira do futebol europeu. Embora não esteja brilhando com a camisa do Atlético de Madrid, eu acho que isso diz muito mais sobre o Simeone do que o Almada, que deve ser titular, inclusive, da seleção argentina. E acabando a Copa, se ele não ficar por lá, vai ter muitas oportunidades de seguir jogando nos principais times da Europa, tá? O Palmeiras já começou a cair e o Flamengo começou a encostar. Isso é um sinal de alerta. Wilson, vai ser Palmeiras ou Flamengo até o fim do campeonato, eu não tenho muita dúvida disso. Nicola, quando que os lesionados do Palmeiras voltam a jogar? A pergunta é do Paulo da Silva. Existia uma expectativa de que o Vitor Roque pudesse estar na partida hoje, não aconteceu. O Paulinho está sendo preparado para o confronto contra a Juazeirense, em mais ou menos 12 dias, tá? O Vitor Roque deve voltar um pouquinho antes. O Vitor tem um problema no tornozelo desde o Campeonato Paulista. Depois eu até vou tentar relembrar que jogo foi esse em que o Vitor Roque machucou o tornozelo e isso tem o incomodado bastante. Rodrigo Marcondes, quem quebra primeiro, o Corinthians ou o Botafogo? Certamente o Botafogo. Matheus Fernandes, futebolzinho fraco do Palmeiras, não consegue envolver o Corinthians com dois a mais. Thiago Henrique Nicola, o Corinthians que fez uma boa partida ou o Palmeiras que não soube aproveitar os dois jogadores a mais? As duas coisas. Eu acho que o Corinthians defensivamente jogou bem, se matou, se esforçou demais. E o Palmeiras, cara, ficou muito refém da jogada com o Alan na esquerda, na direita, né? O Alan nem fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, ele era meio que a válvula de escape, a salvação do time. Parecia um Palmeiras pouco criativo. E aí, até queria compartilhar, confidenciar um bate-papo que eu estava tendo com o Elia Júnior, né? Meu companheiro de tempo técnico às segundas-feiras. O Elia bate na tecla de que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Flamengo. E eu discordo veementemente. Eu acho que o elenco do Flamengo é bem melhor do que o do Palmeiras. E um bom exemplo está no banco de reserva dos dois times hoje, né? Então, até buscando aqui a conversa que eu estava tendo com o Elia. Ó, hoje, não era o Abel, né? Mas o Palmeiras tinha como opções no banco de reservas o Arthur, lateral esquerdo, o Benedetti, o Bruno Fux, zagueiros. O Belé, meio atacante. O Felipe Anderson, meio atacante. O Larson, volante. O Evangelista, meio campista. O Luiz de atacante. Além de Luiz Felipe, Lomba, Martínez e Riquelme Felipe. Cara, você olha para quem nesse banco e fala, pô, eu vou pôr esse cara aqui e ele vai ser solução. Esse cara pode resolver meu problema. Eu não vejo ninguém em que você coloca com a convicção de que o cara vai solucionar o problema do time. Olha o banco do Flamengo. Andrew, goleiro. Ayrton Lucas, Bruno Henrique, cansou de decidir jogos. Carrascal, Danilo, De La Cruz, Diogo Alves, terceiro goleiro. Emerson Royal, Luiz Araújo, Luiz Felipe, Vitão e Wallace. Enfim. Só para comparar um pouquinho do que são os bancos de reservas dos dois times, tá? O Seninha Silva, a Almada não vem mais. Arias, você também garantia que não vinha. E onde ele está hoje? O Arias está jogando no Palmeiras. Só que tem uma grande diferença, né, Seninha? O Arias não tinha mercado no futebol europeu. Porque o Arias foi para o Wolverhampton, não conseguiu performar por lá e voltou. O Almada, não é que ele não conseguiu performar na Europa, ele jogou muito no Lyon da França, mas no Atlético de Madrid é que ele não consegue jogar tão bem. Mas, cara, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Se acha que pode dar negócio, a gente aguarda, não tem problema. Será que o chorão do Abel vai reclamar que não ganhou? Pergunta do Fábio W2R. O Abel que hoje não pôde ficar no banco de reservas, né? Vocês vão lembrar que o Abel foi suspenso por 8 jogos. Ele conseguiu ser expulso 2 vezes recentemente, né? Contra o Flamengo e contra o São Paulo, contra o Fluminense e contra o São Paulo, pegou 6 jogos de gancho num, mais 2 jogos de gancho no outro. Já cumpriu 2 jogos, mas ainda tem bastante jogo para cumprir de suspensão. Dalmi Alves. Nicola, será que a tia do INSS vai culpar o Flamengo pelo time dela não ter vencido com 2 jogadores a mais? Pois é, né? A briga entre Palmeiras e Flamengo nos bastidores cada vez pior, com uma observação importante. Pedrinho e Leila se juntaram para atacar o Flamengo. Depois da reunião que aconteceu na sede da CBF nessa semana para debater sobre a criação de uma liga única, a Leila chegou a chamar o Flamengo de Real Madrid da Shopee e o Pedrinho bateu forte no BAP, ainda por conta de uma acusação que o BAP fez no ano passado de que o Vasco teria facilitado a vida do Palmeiras, perdendo por 3-0, depois de um empréstimo da Crefisa. Vai lá, Flu, ajuda o Mengão a jogar descansado. Pois é, o Antônio Márcio toca num ponto super importante. Vamos lembrar, Fla-Flu marcado para sábado. O Flamengo nem teve mais dificuldade do que se imaginava, mas chegou tarde, depois do jogo contra o Cusco na quarta-feira, e pediu à CBF e ao Fluminense para adiar a partida.
Fluminense acabou topando. Para desespero do torcedor tricolor, eu, na condição de dirigente do Fluminense, não teria aceitado, tá? Ibanez no Palmeiras, alguma chance no meio do ano? Não, Sandro. O zagueiro que o Palmeiras vai contratar na metade da temporada é o Nino. É só uma enorme reviravolta, vai impedir o acordo. Zagueiro que pertence ao Zenit e termina a temporada. Ao fim da temporada deve ser negociado. Inclusive esse final de semana teve um jogo super importante do Zenit com o Krasnodar. A disputa do empate. O Zenit jogou em casa com o Krasnodar, tá? O Zenit um ponto atrás do Krasnodar, essa é a briga pelo título. O Zenit em casa hoje empatou com o Krasnodar em 1-1. O Wendel, brasileiro, fez o gol que abriu o placar. O Lucas Olaza empatou. O Pedrinho, ex-jogador do Corinthians, ainda foi expulso aos 78, tá? Ou seja, o Krasnodar se mantém à frente do campeonato russo, né? Boa, legal. Foi até legal você perguntar isso. O Nilson Miguel. Eita, Nicola, Porcolino, começou a derrocada. Teu Palmeiras não conseguiu ganhar do fraco Corinthians, com menos 2 jogadores. Não te disse para segurar a onda? O campeonato estava só começando. Ô, Nilson, cara, eu não tenho a mínima vocação para ser palmeirense, muito menos corintiano. Ó, eu já escrevi, aqui, né? Já escrevi um livro da Lusa. E só escrevi porque os caras sabem que eu torço para português. Senão os caras não me chamariam para escrever um livro da Lusa. Mas enfim. Nicola, alguma possibilidade de algum clube brasileiro contratar o Almada? Eu tenho a informação de que ele não quer voltar ao Brasil. Ele foi procurado pelo Palmeiras e disse, pessoal, não tem interesse em jogar no Brasil. O Palmeiras e a W Torre faturavam 25, embora agora com acordo com o Nubank, o acordo o contrato do Nubank com o estádio do Palmeiras seja de 51 milhões de reais. Aí só precisamos colocar um pingo no i, né? O Palmeiras tem direito a 15% do valor total do acordo de 51 milhões de reais. Ou seja, o Nubank paga 51 milhões para ter seu nome no estádio do Palmeiras, mas o Verdão fica com cerca de 7 milhões e 700 mil reais, o restante é todo da W Torre. E a cada 5 anos, esse percentual vai aumentando em 5%. Em 2029, ele passa a ser de 20% para o Palmeiras, em 2034 passa a ser de 25%, e em 2039 passa a ser de 30%, 15, 20, 25, enfim, de 25%, tá bom? Fala, turma, beleza? Mais um giro de notícias do maior clube do Brasil, Palmeiras. Peço humildemente seu like nesta terça-feira para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado nos bastidores do maior clube brasileiro. A gente fala realmente dele, do Verdão. Então, muito obrigado por você ter acompanhado nosso vídeo até aqui, nesta terça-feira agitadíssima. Então, muito obrigado mesmo, de verdade. Não esqueça de dar o like, valeu? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.